Congresso Nacional. Na véspera, a Comissão Mista do Orçamento aprovara, ontem aprovado no plenário do Congresso, as duas casas trabalhando juntas, sob presidência de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada. A LDO é aquela lei que dá balizas, dá cara para o que será o orçamento, ainda a ser votado, a lei orçamentária anual, e também com a LDO fica autorizado o governo a ter gastos em 2025. Sem a LDO não poderia gastar nada, na correria se aprovou a LDO. Vejam como são as coisas no Brasil. Nós estamos falando de urgência artificial, pressa, esforço concentrado, taca ali pau e lira acelerando. Muito bem. Esse esforço concentrado produz a situação segundo a qual tudo é votado ao mesmo tempo. Então, enquanto se está votando a LDO, se está trabalhando o pacote de corte de gastos. Tudo ao mesmo tempo. Mas como pode ser possível votar o pacote de corte de gastos e a LDO separadamente? Como é possível ter votado a LDO sem ter votado ainda todo o pacote de corte de gastos, se o pacote de corte de gastos, obviamente, mexerá no orçamento e, portanto, implicaria em mudanças na lei de diretrizes orçamentárias? Não tem isso no Brasil. Vota as duas coisas separadamente, porque é tudo uma obra de ficção, e no ano que vem a gente vai ajeitando na lógica dos puxadinhos, é isso que se está dizendo. Não que a LDO não dialogue com o que verdadeiramente importa para o parlamento. Eu fui dar uma olhada aqui no jeitão do troço e trago algum, como se diz, highlights para vocês, alguns destaques. A LDO, meus amores, reafirma a rejeição à possibilidade de cortes, de bloqueios em emendas parlamentares, certo? Isso que mais tarde se aprovaria no pacotinho de corte de gastos está expresso na LDO. A LDO, Andreas, você viu a LDO? Em que consiste a LDO que se aprovou ontem de 2025? É uma espécie de contratação de seguro blindagem pelo parlamento. A LDO é o parlamento, o Congresso, dizendo para nós que no meu ninguém mexe. É isso que eles fizeram ontem. Isso que eles aprovaram ontem. LDO virou um mecanismo de blindagem do Congresso. Mas que blindagem? Blindagem do dinheiro sob gestão do Congresso. Blindagem do dinheiro os partidos políticos. É só você pegar e observar o que foi aprovado. O parlamento é responsável também pelo descalabro fiscal. A gente aponta aqui e aponta sempre que o governo Lula, é mistura de Lula com Lira. Sem querer, não foi de propósito, não. A gente aponta aqui que o governo Lula delira a observar a gravidade do problema fiscal. O parlamento também, mas no caso do parlamento não delira, não. O parlamento não está nem aí. Nem aí. Defende o seu e o resto que se dane. Então não me venha depois dizer que o Centrão, que o Lirão, que o parlamento tem compromisso fiscal com o Brasil e assenta as bases e controla o ânimo expansionista do governo. O ânimo expansionista do governo é real. Mas o parlamento dá a sua contribuição decisiva. Irresponsavelmente. Só pensa no seu, como fica claro, meu Deus do céu, na LDO. A LDO reafirma a rejeição à possibilidade de corte de emendas e mais, aumenta o reajuste do fundo partidário. Havia uma tentativa de limitar esse aumento do fundo partidário. O fundo partidário é o dinheiro que financia os partidos. É o dinheiro que paga Jair Bolsonaro, certo? Que é funcionário do PL, não é? O dinheiro do PL vem de onde? O PL gera riqueza? O PL produz alguma coisa? Algum partido? Não. Quem produz somos nós que trabalhamos, certo? Então, esse nosso dinheiro vai para o fundo partidário, que é distribuído pelos partidos. O PL recebe uma... O PT também, certo? Na hora do fundo partidário e do fundo eleitoral, todo mundo dá a mão. É Gleisi Hoffmann e Valdemar da Costa Neto, de mão dada. Tá? Vamos parar de palhaçada. Vocês que ficam brigando por causa de político. Tá? O fundo partidário é isso. Vai distribuir para os partidos, cada um com o seu quinhão, e vai pagar o salário da rapaziada que vive do Estado, que é o que Bolsonaro faz. Aí alguém vai dizer, não, até hoje, até agora você fala de Bolsonaro, todo dia fala de Bolsonaro. Também é responsável pelo descalabro fiscal. Barbarizou no final do seu governo. Também tem responsabilidade. E vive do Estado. Vive de ganhar dinheiro do Estado. Nunca ganhou um dinheiro fora do Estado. E continua ganhando do PL.
funcionário do Valdemar da Costa Neto. E não me enche um saco. Brincadeira, podem sim, podem encher o saco à vontade, a gente gosta. Se estiver dando audiência aqui, pode ficar à vontade. Então, reafirma a rejeição à LDO, a possibilidade de corte de emendas, aumenta o reajuste do fundo partidário e autoriza gastos das estatais fora do arcabouço fiscal. Tá? Muito bem. Sobre a meta fiscal, a famosa meta fiscal. O relatório da LDO até exigia que o governo, olha isso, até exigia, para ser justo, que o governo mirasse o centro da meta fiscal. Né? A meta fiscal já foi modificada, né? Era para ser superavitária em 2025, a gente tem memória, mas mudaram no ano passado para que seja déficit zero. Déficit zero tem uma banda de tolerância, né? Você pode, em 2024, é o objetivo do governo, déficit de algo como 29 bilhões de reais. Você tem déficit de 28, isso fora o que está pendurado para fora do teto, né? Você tem déficit de 28, quase 29 bilhões, mas você bate a meta. Você está pedalando loucamente para chegar nesse lugar. Em 2025, para 2025, a LDO tinha uma exigência de que se buscasse a meta zero mesmo, que não se pudesse mirar no espaço de tolerância, que é um espaço de tolerância para algum choque, né? Um espaço de tolerância para uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, para que você pudesse absorver gastos excepcionais, mas não. Essa exigência caiu, vai ficar como é hoje, e o governo vai mirar no limite máximo de déficit para fechar as suas contas e sair comemorando que bateu meta fiscal. No Brasil também tem isso, né? A meta fiscal se descolou da realidade. A meta fiscal tem outra existência. Hoje em dia, você bate metas e comemora, mas a dívida que ela deveria controlar, né? Uma âncora para a dívida, um sinalizador de controle da dívida pública. A dívida pública continua aumentando, mas o governo bate metas. Parabéns. Parabéns. A LDO é um presente, essa que foi aprovada ontem, um presente para a irresponsabilidade fiscal. Lembrando que o déficit projetado, autorizado para a meta zero ano que vem, é de quase 31 bilhões. O que mais? Sobre a LDO é isso. Vamos falar aqui sobre a situação do dólar, né, meus amores? É claro que a LDO ajudou. O dólar fechou ontem a R$ 6,26. R$ 6,26. Encerrou o dia nesse lugar. Crescimento espetacular, o maior valor da história. Eu sou pessimista, mas eu quero ser otimista diante do plano real. Eu não quero acreditar que se está fulminando o plano real. Mas tem gente dizendo que em xeque mesmo está o plano real, os fundamentos do plano real. Dólar a 6,26. O que compõe isso, Carlos Andreasa? Eu falei aqui, meus amores, em PEC kamikaze em 2026, uma PEC kamikaze de Lula, como a de Bolsonaro em 22, para jorrar bilhões e bilhões na economia e financiar o projeto de reeleição. Esse é o final da história. Nós já estamos ao fim do segundo ano do governo Lula. Como começa essa história? Com a miopia de quem agora está desesperado fazendo preço e fazendo o dólar subir e tal. O mercado, essa entidade, que não existe, né, como entidade, mas vou citar aqui, o mercado deixou passar esse troço, o mercado deixou passar. Do que eu estou falando? Vocês se lembram? Só eu falo disso. Ou pouca gente fala disso. Vocês se lembram da PEC da transição? Aquela PEC da transição do governo Bolsonaro para Lula, que foi aprovada, jorrando quase 170 bilhões de reais na economia, muito mais do que o que poderia se considerar necessário para, enfim, pacto democrático pela continuidade do Brasil e para tapar os buracos herdados do governo anterior, ainda ecos da pandemia. Jorraram 170 bilhões de reais na PEC da transição na economia. Um movimento claramente expansionista para financiar esse voo de galinha da economia que nós estamos vendo agora. Esse é o fundamento do crescimento atual do Brasil. Jorração artificial de dinheiro na economia, estímulos ao consumo de várias formas. O dinheiro acaba, né? Acabou. Ou está acabando, é o que nós estamos vendo agora. Como é que alguém poderia acreditar na responsabilidade fiscal do governo Lula e de Fernando Haddad, como se Fernando Haddad não fosse Lula? Como alguém poderia acreditar nessa responsabilidade fiscal pensando no que fora feito de partida?
Tudo estava comunicado lá já. Ninguém viu. Com a PEC da transição. Absolutamente contratado esse cenário que nós temos agora. O pessoal agora afetando surpresa. A origem do nosso problema atual já estava contratado na PEC da transição. Aí nós chegamos a 2024 e aí surge a ideia do pacote de corte de gastos. E eu narrei essa história aqui de cabeça para baixo, para cima, de todo jeito. As promessas, isso comunica, é um conjunto de comunicação que faz humor. É um conjunto de comunicação de incerteza, de insegurança, de improviso, de imprevisibilidade. Certo? Então, se chegou agora prometendo a Haddad um pacote de corte de gastos que estruturalmente, meu Deus do céu, isso sim era impossível, o governo é Lula. Alguém acredita que, não tendo feito ajuste de contas no começo do governo, tendo feito a PEC da transição, mostrando os dentes da expansão fiscal que viria, alguém acreditava de verdade que em 2024, vindo em 2025, antevéspera do ano eleitoral, alguém acreditava de verdade que nessa altura viria um pacote de corte de gastos do governo Lula?